Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos e nesse vídeo de hoje eu vou falar para você a respeito da espada. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Primeira coisa, vamos esclarecer alguns pontos aqui relacionados. Quando eu falo assim, eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal, não é uma potência. O pessoal tem perguntado, tem loja da Ordem Maçônica Universal aqui na minha cidade? Não, eu estou me dirigindo à maçonaria no seu contexto, no seu contexto universal. Então é isso, né? A minha potência é Grande Oriente do Brasil, estou aqui no estado do Paraná, trabalho na loja Luz, Vida, Amor e Liberdade, então é isso, certo? Segundo recado, se você não é um inscrito no canal Fatos Maçônicos, inscreva-se aqui no canal, toque os sininhos, me persiga lá no Instagram, tem aqui o descritivo luizmiller.com.br, você já me acha lá e já fica por dentro também lá pelo Instagram sobre esses assuntos pertinentes à Ordem Maçônica. E o terceiro recado, obviamente, né, se você é uma pessoa perspicaz, que está despertando para entender, e mesmo você que faz parte da Ordem Maçônica, independente da potência a que pertença, e quer entender de fato o que é a maçonaria, o que é esse movimento, o que é essa escola, afinal de contas, vou deixar aqui os meus trabalhos na descrição desse vídeo, os links para os e-books Ensaios Essenciais da Maçonaria Adoniramita e também para o curso Entenda a Maçonaria, que eu garanto que você vai dirimir muitas e muitas das suas dúvidas, certo? E vai aumentar o seu nível de consciência e vai saber muito mais a respeito da Ordem Maçônica. Então beleza, eu falei aqui que eu vou falar um pouquinho, falei que eu vou falar uma coisa ótima, com perdão da redundância, né? Porém, eu me expressei e falei que falaria um pouquinho da espada. Por que eu vou falar um pouquinho? Esse assunto é bem amplo, tem vários pontos de vista. Vou falar sobre algumas coisas, vou falar um pouco da espada como símbolo, vou falar um pouquinho dessa questão que envolve a maçonaria com este elemento fantástico, que é um dos símbolos ou signos que eu mais gosto. Então, eu fiz um vídeo ali, falei sobre simbolismo ali atrás, né? E falei que existe uma questão, que os símbolos são, existe uma conotação universal, uma conotação particular, então você tem que ampliar a sua visão, tem que estudar bastante o símbolo de forma bem pormenorizada para entender as variantes, as interpretações e sabe, enfim. E um símbolo juntado com outro pode virar uma fórmula e quer dizer uma outra coisa de repente, entendeu? Então tem esses lances, tá no vídeo aí atrás, é o último vídeo aí que eu fiz. Então eu falei a respeito dessa questão aí. Então dentro disso daí até me fizeram algumas perguntas também, né? E eu achei muito pertinente nesse vídeo falar a respeito de um dos símbolos, como eu falei, é um dos que eu mais gosto, que é a espada. Nessa conotação de simbolismo, né, melhor falando, de simbolismo, ela representa, dentro daqueles 4 elementos fundamentais, né, que estão lá no baralho, né, tem o como é que é, o naipe, me fugiu, o naipe de copas, o naipe de espadas, o naipe de ouros e o naipe de paus. Então tem essa simbologia, né? Então, o naipe de espadas é a espada e ela representa o pensamento, a esfera do pensamento. Então é muito interessante e importantíssimo que você desenvolva essa visão dos 4 elementos, né? Que a terra, por exemplo, representa os nossos instintos, o plano material, a água representa os elementos ligados ao sentimento, a espada representa o ar e o espírito é o fogo. Enfim, tem essa conotação, falei um pouquinho lá. E agora eu vou falar mais especificamente disso daí. Então, a espada representa esse elemento, né, esse signo ou símbolo do ar. Então, a espada representa a lógica. Então, daí podemos começar a viajar, a filosofar a respeito desse assunto, porque a espada tem uma ponta, a espada tem 2 gumes, enfim, uma infinidade de coisas aí. A espada tem vários formatos, a espada é uma cruz, a espada não sei o que, e assim vai, o negócio não tem fim nunca. Por isso que eu falei que é muito amplo isso daí, né? E é muito particular também em alguns aspectos, tem que cuidar para não viajar também. Então tá, tem essa conotação
ligada ao símbolo. E isso é uma coisa muito importante. A partir do momento que você entende a lógica das coisas e começa a passar para a esfera da filosofia, por exemplo, ou até mesmo a esfera da metafísica. Então tem que dominar esse assunto. Esse é um toque interessante, não só de um, mas de todos os elementos. Enfim, vamos pôr aqui, vamos ajeitar. Espada e maçonaria. A espada é presente, esse elemento aqui como um elemento prático, ele existe na maçonaria. Se você ver, obviamente, aí nas imagens da internet, você vai ver muitos maçons utilizando espadas e tal, né, fazendo algumas referências. Daí devem ter fotos aí de maçons com espadas. Isso não é muito difícil de você achar, é só você digitar no Google, espada e maçonaria, vai aparecer uma pancada de coisa com as mais variadas formas, com as mais variadas interpretações do assunto, né? Então, como é que esse negócio veio parar aqui? Primeiro vamos entender um contexto, né? Eu gosto sempre de dar uma pulada lá para trás no início da humanidade. Então, a espada, a partir da Idade do Ferro, obviamente, né, começou a ser trabalhado o ferro e começaram a fazer, na verdade, né, a confeccionar de forma muito artesanal, diga-se de passagem, os instrumentos, né, para utilizar, né? Então, a faca, né, vamos pôr assim, né, seria uma espada, assim, um equipamento, sei lá, um lance assim para você usar de forma útil, né? Cortar carne e tal, aquele negócio, o homem primitivo, aquele negócio todo, né? Foram se descobrindo. E, enfim, eu quero dizer que a coisa foi evoluindo, né? E hoje nós somos civilizados e, assim, pensa-se que somos civilizados, né? Muitas vezes, olhando os jornais, aí você vê que não é bem assim, as coisas que acontecem nesse mundo aqui é uma loucura, né? Mas nós temos vamos pôr assim, essa carapuça de civilização. Tá bom, é isso. Antigamente, não éramos tão civilizados, né? Então, foi feito a espada, por exemplo, foi utilizada como um instrumento de defesa. Então você pega nas idades mais antigas, né, ordens lá, principalmente na Europa também, né, que esse elemento era utilizado para proteção. Então você vê, eu lembro de um filme muito legal, né, tem um livro aí também, mas é daquele filme lá dos 3 mosqueteiros, que eram 4 na verdade. Então, voltando mais um pouquinho nessa história, o que eles utilizavam, né? Utilizavam lá na França, né? Uma história francesa, e eles utilizavam a espada, né? Tinha aquelas espadas que fazem esgrima, né? Que tem espada, tem o florete, tem o florim, tem não sei o que, tem uma pancada de espadas. E isso é um lance interessante, porque cada cultura que faz parte aqui do nosso planeta acabou desenvolvendo um ou outro tipo de espada. Então você pode conferir. Você pega uma determinada cultura, por mais remota que ela seja, eles tinham um determinado modelo de espadas que eles acabaram utilizando, né? Acabaram confeccionando do jeito que eles podiam, enfim. Essa história das espadas, ela acabou evoluindo também, né? Então você vê o que nós temos até hoje, só para você ter uma ideia, né? Você vê que, por exemplo, antigamente os monarcas tinham as suas guardas, né? Hoje, por exemplo, a guarda do Papa, que está lá no Vaticano, né? Feita lá pela guarda da Suíça. Então, desde muito tempo, eles fazem a guarda do Papa. Mas os monarcas, que é uma questão à parte, né? Sempre tinha suas milícias, né? O pessoal que trabalhava e suas guardas pessoal. E o pessoal antigamente, obviamente, né? Como não existia, não era tão difundido, certo? A questão das armas de fogo, utilizava espada. Então, é muito interessante essa história das espadas, é uma coisa fantástica, né? Me atrai muito esse símbolo, essas questões ligadas a espadas especificamente. Mas ela acabou perdendo o campo a partir do momento que começaram a usar aquelas armas de fogo, né, que eram aquelas armas antigas, que usavam uma bolinha, tinha que socar a pólvora dentro, assim, atiravam, e daí, mesmo nesse filme lá que eu falei para você, lá dos 3 mosqueteiros, que eram 4, na verdade eram utilizados, né, eles utilizavam aquelas espadas, e se bobear o cara tinha lá sei lá, não sei se era um bacamarte, não era aquele revólver que dá um tiro só. Enfim, me perdoe a ignorância a respeito desses assuntos de armas de fogo. Então tá, então existia essa questão.
Essas espadas, né, essas armas, elas foram na verdade perdendo espaço, né, porque surgiram as armas de fogo, e elas continuaram ainda. Se você pegar, e é interessante ver um pouquinho dessa questão da nobreza dos reinos, né, que até hoje existe lá na Europa, por exemplo, e mesmo a gente vê muito pouco hoje no nosso país, mais ligado assim, ao lance do, assim, de uma postura mais militar, né? Quando tem aquelas festas, quando tem algum evento, daí o pessoal se paramenta, né? Todo com as medalhas e tal, e dentro daquela indumentária, né? O traje completo, ele muitas vezes utiliza a espada. Vai haver variações de país para país também, né? Existe esse negócio todo, né? Hoje ela ficou mais ligada, assim, é mais comum de ver ligada a essas questões mais de forças armadas. Aqui no nosso Brasil aqui, né? É mais comum a gente ver o uso da espada assim, em forças armadas, quando vai fazer algum evento, algum tipo de coisa nesse sentido. Então é mais fácil de você ver uma espada militar. Beleza. E olha que interessante, né? Nesses eventos, quero que você caminhe comigo aqui. Nesses eventos, a espada é utilizada muitas vezes como um instrumento até para fazer uma deferência aos símbolos nacionais. Pode ser o hino nacional, a bandeira, né, quando vai sendo tocado. Então existem procedimentos, isso vai variar muito de país para país, como eu falei, né? Eu não estou querendo contextualizar nem pontuar, porque é uma variação assim gigantesca do modus operandi das coisas com relação a isso, né? A fazer as homenagens aos símbolos nacionais. A questão do militarismo está muito ligado a essa questão do patriotismo. E a maçonaria tem esse aspecto, sim, porque para você ser um maçom, você tem que ser um patriota aguerrido, você tem que gostar do país que você tem que ter paixão, tem que ter amor, sabe? Tem que lutar pelo país. Isso também é ser maçom. Então o que acontece, né? Dentro da questão ritualística, né? Existem alguns procedimentos que, se você também vê, é um outro segredo que eu vou revelar, né? Mas se você digitar aí no Google, como eu falei, né? Coisas do tipo assim, maçonaria e bandeira nacional. Ou seja, vão aparecer figuras, né, que você vai ver templos maçônicos, e lá dentro existem bandeiras do país, do estado, enfim, né, você vai ver o estandarte da loja, o estandarte da potência, ou a bandeira da potência, a potência nacional, a potência estadual, enfim, né, você vai ver algumas bandeiras. Ou seja, a maçonaria, sem sombra de dúvida, é uma ordem que fomenta, né, o patriotismo, como eu falei, você tem que fomentar. Então existem procedimentos em reuniões magnas, por exemplo, que é cantado o hino nacional, em solenidades maçônicas, nós fazemos toda a deferência necessária, né, e deveria ser mais obrigatória, né? Eu falo isso porque eu tenho formação militar, né? Tenho formação militar. Então eu gosto muito desse lance aí também, né, por conta dessa minha formação. Enfim, né? Tem esse lance todo aí por trás dessa história. Como é que essa história veio parar na maçonaria? A espada veio parar na maçonaria. Então tem algumas questões, certo? Como eu falei, a minha intenção não é esgotar o tema aqui nesse pequeno vídeo, na verdade, né? Mas vamos falar sobre dois aspectos. Então, primeira coisa, né? O uso da espada no século XVIII, mais precisamente, na França, né, onde se desenvolveu um grande boom, assim, vamos pôr desse jeito, não que não tenha ocorrido em outros países, enfim, que trabalhavam já com a maçonaria, mas a nobreza, sabe, o pessoal que era mais, tinha um status tal, né? A maçonaria começou a se desenvolver, aquele negócio todo, então o pessoal usava, né? Usava na rua, normalmente usava a espada. Então, para se proteger dos bandidos ou proteger as donzelas naquela época, né? Esse tipo de coisa, e tinha aqueles desafios, como até os duelos, eu acho que no século XVIII não era tão comum esse tipo de coisa, mas o pessoal usava como status, né? Um status de nobreza, a pessoa nobre tinha uma espada, né? E esse costume acabou vindo até nós por conta disso. Mas teve mais uns temperinhos aí interessantes, né? Então lá na França, eu gosto muito desse lado da maçonaria, que é assim, ó. O que aconteceu, né? Nós tivemos o nosso grande irmão, que era o orador, né, do que veio a se tornar o grande oriente da França, que ele chamava, conhecido Cavaleiro de Ramsay, ou Chevalier Ramsay. Então o Chevalier Ramsay fez o seguinte discurso, né? Era 1730, por aí e tal, ele pegou e fez um discurso que ficou emblemático, na verdade, eu conto isso aí nos meus trabalhos, que foi justamente fazer um paralelo da maçonaria
fazendo um paralelo da maçonaria com os cruzados, né? Os cruzados foram movimentos, seria o termo correto, né? Movimentos de ocidentais cristãos para lutarem na Terra Santa. Então tá. Então, o Ramsay fez um discurso a respeito dessa temática, né? E eles eram vistos como os protetores e tal, né? Daí o pessoal fala, porra, mas maçonaria é satanista. E daí você vê que nos detalhes, assim, já cai a casa de todo mundo, né? Imagine um orador, né? Que era uma pessoa proeminente na França, faz um discurso colocando em paralelo, né? A nobreza, a questão da força, da dedicação a uma causa, né? Que eram os cruzados, né? Estavam defendendo a cristandade, né, na verdade, e fazendo um paralelo com os maçons. Ah, então os maçons são satanistas. Você acha que uma pessoa proeminente faria um discurso nesse tipo, né? Então, você veja, tem nada a ver essa questão. Então ele quis enaltecer a maçonaria, fazendo um paralelo com os cruzados. Essa história tomou uma conotação assim que, nossa, partiu para um outro lado, assim que na verdade acabou, vamos até entender, esse negócio ficou até um pouco problemático. Por quê? A partir disso, algumas das teorias, certo? Não entrando no contexto se foram reais e tal, não são tão aceitas, né? Mas uma das teorias é que os maçons são herdeiros dos cavaleiros templários. Então você vê já, assim, eu começo a observar detalhes, né? Fala que o negócio está nos detalhes. Então o Ramsay fez um discurso falando dos cruzados e no final das contas os templários viraram herdeiros os maçons viraram herdeiros dos templários. Mais para frente detalharei essa questão toda, assim, que é uma outra coisa fantástica. Mas enfim, é uma das teorias, certo? Não estou falando se foi isso ou não se foi isso, ok? Se não foi isso, enfim. Então, ocorreu um movimento assim muito grande da busca dessa questão do cavalheirismo, né? Então isso foi muito trazido assim de uma forma muito grande, foi trazido de uma forma imensa para dentro da ordem maçônica, que estava naquele momento de formação dos ritos e tal, esse tipo de coisa. Então foi agregado, e um dos elementos que os cruzados, ou os templários, ou os teutônicos, ou enfim, uma pancada de ordens que eram militares, na verdade, algumas tinham ligação, essas aqui que eu falei tinham todas ligações com a cristandade, né? Enfim, mas existiam uma pancada de ordens aí também que utilizavam a espada. Então é isso, tem essas teorias aí a partir de um discurso, certo? Começou a se fomentar esse espírito do cavalheirismo para dentro da ordem maçônica, né? Então foi trazido a espada para dentro da maçonaria também, mas era um costume da ocasião, né? Como alguns costumes que a gente vê até hoje, né? O uso de chapéu também vem lá de trás. Tem as conotações práticas? Tem. Tem as conotações, assim, vamos supor, metafísicas? Também tem, certo? Então, basicamente é isso. Mas primeiro a gente tem que entender a base sólida do negócio, né? Depois nós vamos ver. Primeiro a gente investiga, as questões são todas mais ou menos assim, né? Primeiro você investiga a base sólida do negócio e depois você vai para a fumacinha que o troço está soltando. Daí você não comece pela fumaça, comece pela questão mais sólida. Bom, nesse vídeo de hoje espero ter trazido um pouco de luz, mas pode ter gerado mais confusão a respeito desse símbolo assim tão legal, né? Tão joia e fantástico, com tanto significado, que é a espada, e também contém algumas questões ligadas à maçonaria e o uso desse elemento. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, espero você no meu próximo vídeo, um fortíssimo abraço!